A graça e a paz de Deus seja com todos. Eu espero que você esteja bem. Vamos tratar aqui um assunto a respeito de doutrina. Explicar um pouquinho o que é a doutrina da Congregação Cristã no Brasil, né? Que alguns dizem ser a doutrina de Cristo. Quando você começa a congregar na CCB, peça para alguém te levar até um ancião, algum irmão que prega doutrina. E você vai entender um pouco o que é doutrina para um CCBano. Isso daí você não vai ouvir de mim, você vai ouvir da própria boca do ancião. O foco desse irmão sempre será no visual, no exterior. É difícil você realmente escutar alguém hoje em dia falar a respeito de televisão, mas eu já cheguei a ouvir no ano passado irmãos que são muito doutrineiros pregando até contra a televisão, mesmo pós essa questão da pandemia, culto online e tudo. Inclusive, muitos da igreja se dividiram nesse momento do culto online e se gabam de nunca ter assistido um culto online sequer. Porque para eles isso é um erro. Eles conseguem ver esse tipo de rebeldia. Porque o que acontece? Só para você entender. Houve muitos ensinamentos que eles diziam ser revelados por Deus. Quem teve acesso a esses ensinamentos como eu, que tenho acesso a ensinamentos desde 1936 até 2022, cartas dos irmãos que criaram essa denominação, dos fundadores dela, consegue entender um pouco o que hoje é a CCB. Ela não tem nada a ver mais com aquilo que foi um dia. Nesses 113 anos ela se transformou completamente. Tá? Algumas coisas para melhor, outras coisas para pior. Quando ela foi fundada, os seus membros eles não tinham por foco se reunir para estudar a palavra de Deus e buscar nela o aprendizado de como melhor fazer para servir a Deus, como ter uma liturgia o mais bíblica possível, como poder agradar a Deus, igual alguns grupos dissidentes de outras igrejas, da qual o próprio Luiz Franciscão chegou a participar. Esse grupo ele saiu de várias igrejas para se reunir em casa e aprender na palavra de Deus como deveria ser um culto bíblico, o que eles deveriam aprender, ensinar. Então era um grupo estudioso. O irmão Luiz Francisco chegou a visitar esse povo depois dele ter saído da CCB. Uma coisa que tem que ficar claro aqui, agora, desse ponto para frente do vídeo, é que eu vou estar falando mal da Congregação Cristã no Brasil, eu vou estar criticando os pontos doutrinários dela. Isso com base na palavra. Então, se você é um amante da instituição, se você tem um apego excessivo por ela, a ponto de até idolatrá-la, e acha que isso não tem problema nenhum, meu irmão, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para aqueles que o Espírito Santo está incomodando, está fazendo compreender, está abrindo as vistas. Só que a pessoa, às vezes, ela precisa de alguém com mais experiência, alguém que passou por esse processo, alguém que já saiu da congregação e hoje já tem condição de melhor entender e compreender. E outra coisa também que me pedem para fazer é criticar outras denominações, não focar só na CCB. Tá, eu não passei 30 anos da minha vida em outras denominações. Eu não tenho meus familiares nessas denominações. Todos, praticamente, dos meus familiares são do CCB. Da família da minha esposa, quase todo mundo é CCB. Até bisavô dela era CCB. Então, meu irmão, se eu conheço algo, como eu disse, eu atendi 2 anos culto de jovens na Congregação Cristã no Brasil. Eu sei o que é pregar na CCB. Eu sei o que é ter a mente de um CCBano. Eu fui um CCBano roxo, fervoroso, que defendia... Irmão, teve gente que saiu da congregação que chegou a me bloquear de tanto que eu as incomodei com mensagens e textos. Meu Pai eterno, com supostas revelações, eu vivia perturbando essas pessoas, visitando quem estava parado. Então eu sei bem dizer o que é CCB. E quando eu falo que a doutrina da Congregação Cristã no Brasil nunca foi uma doutrina bíblica, não se escandalize, essa é a verdade. Esses irmãos doutrineiros que você imagina ter, que pregam a suposta doutrina, essa doutrina deles nada mais são do que preceitos de homens. Como Jesus disse em Marcos 7,7, em vão me adoram, servindo a doutrinas de homens. Meu irmão, isso tudo que você faz, guardar todas essas coisas que você observa, isso não te agrega em nada para Deus. Os fariseus em vão adoravam a Deus com uma série de coisas que eram totalmente externas.
E o nosso próprio Senhor Jesus disse a respeito da limpeza interior. Eu vou colocar na tela a passagem. Meu irmão, não adianta. E esses irmãos que pregam doutrina, eles fazem o quê? Eles modificam a pessoa pelo exterior, que é fácil você colocar uma outra roupa. Vamos supor, você era um pecador, uma pessoa totalmente perdida, destruída. Aí você vai lá, coloca uma roupinha bonitinha, faz a tua barba. Exteriormente, vão olhar para você e falar assim, nossa, que mudança. Mas será que essa mudança ocorreu internamente dentro do teu coração? Será que realmente mudou alguma coisa? Será que realmente o Espírito Santo habita? E aí muitos na congregação, eles têm essa coisa de, eu quero que Deus me visite. Meu irmão, se você quer que Deus te visite, eu não quero que Deus me visite, eu quero que Deus habite em mim, porque é o que fala na palavra de Deus, que nós seríamos habitação do Espírito Santo, que ele faria em nós morada. Ora, quem habita não visita. Você está entendendo? Tudo bem, é um termo, eu sinto a virtude. Virtude é outro tema errado. Vai pesquisar no dicionário o que significa virtude. Aí se nós fôssemos ver na palavra de Deus, o que era mais importante? Qual que era a doutrina apostólica, a doutrina de Cristo? Começa a ler o livro de Romanos. Leia completo e ore a Deus, peça para Deus te revelar os mistérios ali contidos, porque não dá para compreender aquilo senão pelo Espírito Santo. Aí muitos dizem, quem estuda é carnal. Carnal, meu irmão, se ele consegue compreender os mistérios que ali estão contidos, a única coisa que ele não é carnal. Isso não mesmo, não dá para compreender alguém dizer que alguém que entende a palavra de Deus, que compreende os mistérios ali contidos, é carnal. Se essa pessoa não é espiritual, eu não sei o que ela é. E eu não sei o que é ser espiritual, então. Porque no espiritismo, na macumbaria, desculpa usar essa expressão, em várias outras religiões, as pessoas que estão lá, elas estão felizes, elas sentem coisas poderosas, elas participam de algo sobrenatural ali, que, meu irmão, muitos da CCB invejariam, a não ser aqueles que participam de rodas de profecia, né? Que de fato vivem coisas muito semelhantes àquilo que eles vivem lá fora. Eles rodam, eles pulam, eles perdem o controle do seu ser e dizem estar sendo visitados por entidades, por alguma outro tipo de coisa. Quem já foi desses lugares, quem já frequentou esses lugares sabe. Eu nunca fui, mas eu sei muito bem como é. Muitos que conheço que eram de lá, ao entrar em rodas de orações, falaram, meu Deus, é igualzinho que eu vivi lá. Parece o mesmo espírito aqui operando, só muda de nome. Então, meu irmão, toma cuidado com essa coisa de sentir. Eu tô na congregação porque lá eu me sinto bem. Você se sente bem? Pergunta para um espírita se ele não tá lá porque ele se sente bem. Pergunta para um católico roxo mesmo se ele não tá lá porque ele se sente bem. E um dia eu conversei com uma católica, curandeira. Rapaz, eu fiquei envergonhado com os sinais e maravilha que essa mulher já viu. Ela viu coisas assim que eu falei, nossa, nunca que eu contemplei milagres como esse. De morto ressuscitar, de pão multiplicar, vários milagres que Jesus mesmo fazia no passado. Meu irmão, a coisa é séria. Se você está atrás de sinal, se você está atrás de maravilha, se você está atrás de se sentir bem, então de fato teu lugar é na CCB, teu lugar é nesses lugares, mas esse vídeo é para quem está acordando, para quem está sentindo falta do Evangelho de Jesus Cristo, para quem está sentindo falta da doutrina de Cristo e dos seus apóstolos. Rapaz, e se você está sentindo falta disso, se Deus já te revelou isso, se você já compreendeu isso, então eu peço que você faça a leitura. Em 1 Timóteo 6, de 3 a 5. E em 2 Timóteo 4, de 3 a 5. Você vai entender um pouco o que você deve fazer após compreender a doutrina. Quem não carrega a doutrina, o que você deve fazer? Afastar-se deles, apartar-se deles. Não, mas eu fico lá porque é minha família. Rapaz, você está trocando o Senhor por familiares, por pessoas que você ama. Eu compreendo, eu entendo. Eu também tive que fazer muita renúncia. Tem muitos da minha família que viraram a costa para mim, que não falam mais comigo. Meu irmão, é o preço do céu. É o preço do amor que nós temos por Jesus Cristo. E ele nos disse, bem-aventurados sois vós quando perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguindo os profetas que foram antes de vós. Meu irmão, você não é o primeiro, você nem vai ser o último. Nós damos glórias a Deus pelo Senhor ter feito esse milagre na nossa casa, por Ele ter aberto os olhos da minha esposa, não foi fácil. Eu passei meses abrindo a palavra de Deus, mostrando para ela o quanto a instituição dela não tinha o conhecimento do Evangelho, como lá não se pregava a doutrina de Jesus Cristo.
Aí alguém vem falar revoltado com meus vídeos. Leia lá em Tito, capítulo 1, de 9 a 11. Tito não era um apóstolo, mas Paulo aconselhou a Tito a ser tão zeloso da doutrina a ponto de aprender dela, a ponto de convencer os contradizentes. Porque os da circuncisão, como Paulo mesmo disse, convia tapar a boca. O desejo de Paulo era tampar a boca deles, porque aquilo que eles pregavam, aquilo que eles ensinavam, não agradava a Deus. Ah, Jesus é amor, Deus é amor, o que você está fazendo não é amor. Vai ler o que Jesus fala a respeito dos nicolaítas, os de Balaão, os de Jezabel, que se diziam cristãos, mas não eram, estavam mentindo, estavam ali no meio, infiltrados, falsos apóstolos, falsos mestres. Onde Jesus fala isso? Em Apocalipse 2. Leia os conselhos nas cartas. Em 14 e 15, ele fala claramente que ele odeia a obra dos nicolaítas, a doutrina deles. Aquilo lá não entra. Meu irmão, se tem algo que nós devemos defender, porque eu não estou aqui atacando homem algum. Eu estou atacando pessoas. Teve um irmão que mandou um texto para mim lá dizendo quem não ama o seu irmão. Mas onde que eu não estou demonstrando amor? Eu mostrar a palavra de Deus, o Cristo que salva, eu mostrar a verdade para alguém, que é a maior prova de amor do que essa. Eu não amaria você se eu simplesmente me fechasse as portas, guardasse esse segredo para mim, jamais pregasse para ninguém. Não, vou guardar para mim, eu fui salvo, vou guardar a salvação para mim. Não, meu irmão, a primeira coisa daquele que realmente acordou, que viu Jesus, é querer falar dele. Você quer falar dele, você não consegue ficar sem falar de Jesus Cristo. E combater heresias faz parte daquele que ama o Senhor, faz parte do procedimento. E combater heresias é um padrão natural que vai entrar dentro do ser daquele que ama o Senhor. Ele não consegue concordar com o engano, com a mentira. Em Mateus 16, no versículo 6, Jesus fala claramente para os seus discípulos: tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Eles não haviam compreendido que fermento era esse. Mas no versículo 12 fica claro, no Mateus 16 mesmo, que ele falava da doutrina deles. Meu irmão, não adianta você permanecer numa doutrina falsa, você guardar coisas falsas, você não se apartar daquilo que o Senhor mandou se apartar. Meu irmão, e daí se você for ler em 2 João, de 9 a 11, lá diz para nem receber na tua casa, nem saudar quem não carrega a doutrina de Jesus Cristo. E se você teve a graça de compreender a doutrina de Jesus Cristo, não dá para permanecer nessa seita. Você tem que entender, a CCB é uma seita. Eles são seitários, eles se dividiram, eles se desviaram da doutrina de Jesus Cristo. Eles não carregam ela. Ah, mas tem sinal, tem maravilha. Meu amigo, em Gálatas, capítulo 1, Paulo fala que, se possível, o adversário ele pode se transformar, tem anjo de luz para enganar. Jesus Cristo disse que nos últimos dias o adversário ele faria sinais e prodígios tamanhos que, se possível, enganaria até os escolhidos. Jesus Cristo disse em Mateus 7 para se acautelar, para tomar cuidado com os falsos profetas, porque eles vêm vestidos de ovelha. Por fora, você olha, é um velhinho, coisinha mais linda, de terno e gravata, bonitinho, bem penteadinho, com gel, barbeadinho. Mas por dentro, ele é corrompido, ele é corrupto. Ele não prega a verdade, ele prega ensinamentos de homens, ele prega aquilo que ele aprendeu desde pequeno, muitas das vezes, porque é uma denominação já que possui 100 anos. Agora, para pensar uma coisa, se Deus tivesse alguma revelação nova para dar, ele esperaria mais de 2000 anos. Cristo morreria, os apóstolos morreriam, passaria mais de 2000 anos para daí ele revelar para um homem em 1910, para homens lá em Chicago, na virada de 1800 para 1900. Gente, não faz sentido nenhum isso. Deus não tem coisa nova para revelar para ninguém hoje em dia. A palavra dele já está revelada. Ela é clara, cristalina, para todo aquele que busca com sincero coração. Então congregue com quem tem temor pela palavra, com quem ama a palavra de Deus do fundo do coração. Congregue com pastores que têm a Bíblia como o centro de toda a sua pregação. E quando ele abre ela, ele desvenda Cristo em todas as passagens da Bíblia, seja no Velho ou seja no Novo Testamento. Se você congrega num lugar e você não ouve falar de Jesus ali naquele culto, meu irmão, esse culto não é para você. Ah, não, mas tem Jesus pendurado na parede. Ah, mas tem o nome de Jesus escrito na parede. Não, eles abrem em nome do Senhor Jesus. Muitos me dirão naquele dia, profetizei em teu nome, fiz sinais em teu nome, tanta coisa.
E ele vai dizer para essa pessoa: não te conheço, eu nunca te conheci. Você praticou iniquidade a vida inteira. Você foi um hipócrita. Você se escondeu atrás da religião. Você colocou uma capa bonitinha para fingir que estava tudo bem. Mas por dentro eu conheço o teu coração. Eu sei o quão corrompido, sujo você é. Deus sabe o quão corrompido e sujo o homem é. Ele não se engana com essas maquiagens exteriores. Isso é artimanha de Satanás para fazer você se sentir bem. E outra, fica um pouco sem uma droga para você ver o quanto você está viciado nela. E é exatamente a mesma coisa. A pessoa se vicia nesse sentir espiritual. Ela tem que estar ali todo momento para sentir mais e mais e mais. E eu, meu irmão, eu queria cada vez mais. Para mim não bastava o pouco, não. Aquela visitadinha, aquela lagrimazinha escorrendo, não. Eu queria o sobrenatural. Eu queria ver o que os apóstolos viram. Eu queria ser arrebatado até o terceiro céus. Eu queria ter visão. Eu busquei isso do fundo do meu coração. Sabe como eu busquei? Colocando manga compridinha, barbeando sempre, trocando todo o meu guarda-roupa, vivendo uma vida o máximo santa possível. E não pecava? Eu não tinha nem conhecimento do que é pecado. Gálatas 5, as obras da carne, eu nunca vi ser lido na igreja. Eu fui o primeiro a pregar isso na minha vida, nos 10 anos de CCB, congregando no mínimo 3 vezes por semana, congregando muito fora, congregando em outros estados. Eu sei do que eu estou falando. Eu nunca ouvi ser pregado Gálatas 5. Eu participava de um grupo onde eles mandavam palavras gravadas do mundo inteiro. Eu pesquisava direto para ver, porque eu queria ficar na congregação. Gálatas. Nunca se pregava em Gálatas. Romanos, só 8:31. Isso é um absurdo. Ouvir de um ancião esses dias que não tem nada no Novo Testamento para nós nos alegrarmos, a não ser talvez Romanos 8:31. Meu Deus, isso é um absurdo. Isso não dá vontade de rasgar as vestes como eles faziam no Velho Testamento? Se não te dá essa vontade, então você merece esse lugar. Permaneça nesse lugar. Vá com esse lugar até o último dia no juízo e você vai ver o que vai ser de você. Porque lá só vai entrar quem realmente estiver em Cristo Jesus, firmado em sua palavra, aonde o vento, as tempestades podem vir, mas você permanece firme na rocha, que é a palavra de Jesus Cristo, são os ensinos do nosso Senhor, do nosso Deus. Meu irmão, chega de ser enganado. Vá visitar uma igreja bíblica, uma igreja de fé reformada, uma igreja que tem uma confissão de fé fundamentada nas Escrituras. Eu vou estar orando por vocês, rogando a Deus que venha a conceder a força que Ele me concedeu, em não olhar para trás, em largar tudo e sair mesmo. Mas para onde eu vou, irmão? Meu irmão, eu saí sem saber para onde ir, mas o Espírito Santo vai te guiar, Ele não vai te deixar só. Ele vai tomar os caminhos rumo na tua vida. Aquele que é do Senhor, nenhum se perde, pode ter certeza disso. Se você compreendeu esses mistérios, isso não foi te revelado de uma hora para outra. Quem te revelou isso foi o Espírito Santo. Você não está sendo convencido por palavras persuasivas, mas é o poder do Espírito Santo que está operando em você. Como Paulo fala em 1 Coríntios, é só um milagre da parte de Deus. Mas existe um segredo, que quando você ouve o Evangelho, de fato tem essa carga emocional, esse medo, essa preocupação em perder a salvação e nunca ser o bastante para Deus. Quando isso sai, quando isso é arrancado de você, meu irmão, você está liberto. Se você já foi liberto disso, se você já sentiu essa libertação, você não vai sentir falta de nada dentro da CCB. No máximo da orquestra, que os hinos realmente são lindos, mas se você for analisar a letra deles, existem muitos que estão com a letra corrompida, intoxicada com o veneno do engano de Satanás. Então, meu irmão, esse é o vídeo que eu tinha para fazer hoje a respeito de doutrina. Eu tenho um vídeo para fazer também logo a respeito também das pregações, né? Como que funciona a pregação na congregação, visto que eu preguei lá por 2 anos. E aguarde por próximos vídeos. Se inscreva nesse canal, dê like também se puder, para ajudar, para fazer esse conteúdo ser conhecido por mais pessoas. Se você já ficou aqui, talvez você já até tenha dado teu like, né? Ah, o irmão tá pedindo like agora, o irmão quer ganhar dinheiro com o YouTube. Meu irmão, eu tô aqui fazendo um trabalho pro meu Senhor. Se isso me render algum fruto, é óbvio que eu vou aceitar. Eu ficarei honrado se Deus me presentear com frutos. Vou me sentir honrado, porque a própria palavra de Deus diz que digno é o obreiro do seu salário. Você tem noção quanto gasta? Quanto tempo eu gasto para fazer um vídeo? Quanto tempo eu gasto estudando a palavra de Deus para poder estar trazendo aqui um conteúdo sem estar falando bobagem para vocês? Então me ajuda no compartilhamento desse vídeo. Eu peço a ti que ore a Deus por mim, ore a Deus pela minha família. Estarei orando também por vocês.
Que a paz de Deus, a sua graça, o seu amor permaneça no teu coração para sempre. Amém.